falar um pouquinho agora sobre localização de pontos e protocolo ao mesmo tempo, para que você tenha uma noção. Olha só como é importante a gente fazer uma boa anamnese. Eu falei que a anamnese é fundamental para eu investigar a doença desse meu paciente e para que eu possa perceber quais pontos eu vou usar nele, né? Como é que eu vou fazer essa seleção de pontos? É um assunto grave que tem incomodado muita gente, tirado muita gente do seu trabalho e, infelizmente, muitas pessoas dentro de casa. E agora, os últimos anos, pioraram os quadros, né? Pioraram muitos quadros de depressão. Eu falei para vocês que na depressão nós precisamos fazer uma série de perguntas para o nosso paciente. Entre elas, se o intestino grosso, se o intestino desse paciente está funcionando como um todo, certo? É muito importante. É importante eu saber, por exemplo, se é pontual, se isso aconteceu há pouco tempo. Por que é importante eu saber se aconteceu há pouco tempo? Porque aí determina para mim número de sessões, quanto tempo eu vou seguir com esse paciente, qual o prognóstico dele, a resolução do problema é mais simples, eu já sei que eu vou precisar de menos tempo. Se ele tivesse algo crônico de mais tempo, eu já teria pensado em mais sessões. Então, eu já vou me programando e traçando aí um planejamento para esses casos. Aqui no caso, na depressão, eu vou, claro, pensar no meu intestino, perguntar se está funcionando, se não, como é que está essa constipação, o que está acontecendo para ele ter esse quadro de depressão, se foi pontual, quanto de medicamento ele está tomando, se ele está dormindo bem, por que o sono é importante, porque equilibra todos esses neurohormônios também à noite. O nosso cérebro faz uma faxina, só para não aprofundar tanto e falar de uma forma didática, para que vocês compreendam. Nós estamos dormindo, mas o nosso cérebro, o nosso corpo está reequilibrando, tá? Então, todos os nossos órgãos e vísceras estão equilibrando também à noite. Por isso é tão importante esse paciente dormir, certo? Eu preciso que ele durma. Eu preciso que ele tenha também bons hábitos, né? Bons hábitos, certo? Bons hábitos. Que ele se alimente bem, que ele faça exercício. São perguntas. Isso aqui é extra. Eu tenho ponto do intestino grosso na auriculoterapia. Eu tenho ponto do sono na auriculoterapia. Aqui, nesse caso, o que o meu paciente tem? Poxa, se ele está deprimido, ele está triste. Se ele está triste, que ponto eu poderia colocar para ele para dar uma melhora ali no seu, vamos dizer assim, que melhorasse a autoestima, que desse uma equilibrada no seu humor? Tem um ponto chamado ponto da alegria. Os pacientes adoram esse ponto, a alegria. Esses pontos, você vê, eu faço uma seleção de pontos aqui, uno eles pensando no problema do meu paciente original, mas eu quero saber o que está causando, causa muitas vezes desse paciente. Eu tenho pontos emocionais para ele também, tem o ponto do psiquismo, então eu vou trabalhando e essas questões, esses pontos, eu vou vendo aquilo que se encaixa melhor no problema que ele está me trazendo, certo? E aí, eu fiz um desenho aqui. Gente, como desenhista, eu sou uma excelente professora de auriculoterapia, tá? Mas assim, é um esboço do pavilhão é um pavilhão auricular, né? Para que eu tenha uma noção, para poder mostrar para vocês alguns pontos. Como é que, por exemplo, eu vou localizar? Como é que eu vou achar aqueles pontos que eu comentei no quadro anterior, aqui, né? Olha lá, intestino grosso, sono, alegria. Então, eu tenho que vir aqui e localizar. Como é que eu vou localizar? Gente, não adianta eu localizar o ponto assim, ele tá aqui, ó, mais ou menos aqui. Não vai adiantar, porque as orelhas mudam. Então, como é que eu faço para eu não perder isso? Eu posso pegar uma estrutura anatômica, por exemplo. Então, esses macetes, a gente fala muito sobre eles também. Vamos falar agora no evento que você vai participar. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma região aqui que é a minha incisura intertraginosa. E eu sei, por exemplo, que o meu ponto do sono está acima dela no hélix. Então eu venho aqui e marco o meu ponto do sono. Tá? Mais ou menos só para vocês terem uma
noção. Eu sei, por exemplo, que o ponto do intestino grosso está aqui, ó, na minha concha superior, e por isso é importante eu saber estrutura anatômica da minha orelha, tá? Da minha orelha, do meu pavilhão, certo? Eu tenho ponto do psiquismo, que é o ponto mais abaixo aqui no meu lóbulo. Então eu vou pegando referências e assim, a partir disso, eu não me perco mais na localização de pontos. Localização de pontos, lembra que eu falei que é uma das causas do insucesso na auriculoterapia? Muita gente não tem resultado porque erra esse passo. Quando você erra aqui, você realmente deixa aquela tríade sem um dos elementos. Muito importante. Então, eu acho que está na hora de você eliminar esse problema da sua vida pro resto da vida, digamos. Agora é a hora de você eliminar esse problema, certo? Então, nós vamos conversar mais sobre ele também. A localização de pontos é importante? É, mas saber, por exemplo, que o intestino grosso pode ter associado à depressão, que o sono pode estar associado à depressão, também é muito importante. Saber que um caso de depressão eu vou pôr o ponto da alegria, isso aí talvez qualquer um saiba. Mas ter conhecimento que o intestino pode interferir, poucos sabem. E aí você sai na frente, você se diferencia como profissional. E para você garantir a sua vaga no nosso evento Profissional Fora da Curva, quero convidar você a fazer a sua inscrição. Clica no botão Saiba Mais, que vai estar aqui abaixo desse vídeo. Deixa seu melhor e-mail para você receber material exclusivo do evento. E ainda você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp para você receber as nossas notificações. Espero você no dia 29, 30, 31 de março agora, às 19h30.